Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a fisioterapia preventiva. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Bianca Rosa Guimarães. A doutora Bianca ela é graduada em fisioterapia, tem pós-doutorado em desenvolvimento humano, ela é mestre em promoção da saúde, enfim, ela tem um currículo maravilhoso, um currículo muito qualificado e tem várias outras especializações. E ela também é diretora e fisioterapeuta do Instituto Trata, aqui em Divinópolis. E nós já vamos começar aí com as nossas perguntas para a doutora Bianca a respeito desse tema tão precioso que é a respeito da fisioterapia preventiva, porque geralmente nós fazemos fisioterapia quando nós estamos assim, precisando depois de uma cirurgia, ou até mesmo por causa de uma dor, né? Mas a doutora Bianca vai falar sobre a prevenção, sobre a fisioterapia que previne. O que é, doutora Bianca, a fisioterapia preventiva? Trabalhar com fisioterapia preventiva é trabalhar antes da lesão. É muito comum a gente, como volto a falar, o modelo de biomédico, né, o modelo da condição de saúde até pouco tempo atrás era de medicar, era de remediar, né? Então hoje a gente tem uma visão ampliada não só na medicina, mas em todas as outras áreas da saúde. Então o que é trabalhar na prevenção? Primeiramente é deflagrar, é sentir, é conseguir avaliar quais são os fatores que predispõem determinadas lesões ou determinadas situações do grupo de indivíduos que a gente está estudando. Por exemplo, falando em idosos. Vamos supor que eu tenho um idoso saudável, tá? O idoso ele só tem os problemas da senescência, né? Do processo natural do envelhecimento, mas ele está livre de comorbidades, ele está livre de doenças. O que eu posso fazer para prevenir aparecimento de lesões ou de doenças? No caso da fisioterapia, é feito para os idosos uma verificação, primeiro, das capacidades físicas do idoso. Quais seriam as principais capacidades? Eu vou avaliar o quadro de força desse idoso, o quadro de mobilidade, o quadro de flexibilidade, de equilíbrio, de estabilidade, de resistência, ou seja, tem uma série de ferramentas de avaliação de capacidades físicas que vão me predizer como que está a função desse idoso. Às vezes esse idoso ele está com um nível de função excelente. Às vezes tem alguma coisa, ele perde o equilíbrio quando ele muda de direção, ou ele tem dificuldade de subir, de descer degrau, ou seja, eu vou criando, né, existem vários questionários e vários sistemas de avaliação, eu vou criando scores para ver onde aquele indivíduo pode melhorar e evitar, por exemplo, quedas, osteoporose, que é a perda progressiva da mineralização óssea, isso tem muito a ver com o idoso estar ou não ativo, assim como as quedas bruscas hormonais relacionadas ao envelhecimento. Então, esse exemplo de fisioterapia esportiva no idoso é isso, é entender, mesmo que o idoso não tenha dor, mesmo que o idoso não tenha nenhuma patologia, o que eu posso fazer para minimizar as intercorrências comuns do envelhecimento? E quais são as intercorrências comuns do envelhecimento? E doutora Bianca, para quem a fisioterapia preventiva ela é mais indicada? A fisioterapia preventiva ela é mais indicada para qualquer situação, qualquer grupo de indivíduos. Porém, a gente tem classes, a gente tem nichos que a gente sabe que volumes e intensidades de atividade vão dar um prejuízo. Então eu já citei duas. A fisioterapia preventiva é super indicada para os idosos, mesmo aquele idoso saudável. Eu sei que mesmo o idoso saudável, ele tem uma perda de função, ele tem uma perda motora, avaliamos qual a capacidade que está faltando. Então eu posso intervir preventivamente. Um outro grupo que cresce muito aí dentro da fisioterapia preventiva são os esportistas, tanto profissionais quanto amadores. Por quê? Porque eu já conheço, tem uma série de fatores que predispõem a pessoa a lesar. Por exemplo, uma atividade que está super em alta, super popular, né, nas últimas décadas, que é a corrida. A gente sabe que o indivíduo que começa a correr,
existe uma série de lesões relacionadas à corrida, dentre elas dores no joelho, dores na fáscia plantar, dores no quadril. Quais são os principais fatores que desencadeiam essas lesões? Volumes e intensidades de treino muito alto, aquela pessoa que começa a correr sem um acompanhamento profissional, tênis inadequado, ganho excessivo de peso, solo irregular, uma mecânica fraca, fraqueza de quadril, excesso de laxidão ligamentar, ou seja, eu poderia ficar enumerando um monte de coisas aqui. Porém, como eu já sei que esse grupo de indivíduos, eles tendem a sofrer tais tipos de lesão, eu avalio, vejo qual capacidade não está adequada e treino antes disso acontecer. Além dele melhorar a performance dele, eu afasto a chance dessa lesão. Lembrando que as lesões são sempre multifatoriais. Pode ser um joelho desalinhado associado a um excesso de peso e a uma fraqueza grande da musculatura glútea, por exemplo. Tá? Por isso que é importante a gente estar sempre acompanhado aí de profissionais relacionados a cada área. E o que a fisioterapia preventiva pode gerar no ambiente de trabalho? Antigamente se chamavam de LER e DORTs, aquelas doenças ortopédicas relacionadas ao trabalho, ou seja, doenças por repetição. E aí se cabe às mais diferentes empresas, aos mais diferentes tipos de trabalho. É uma intervenção da físio também, da fisioterapia, analisar qual é a condição de trabalho, se existe uma postura adequada ou inadequada, se existe um tempo prolongado nessa postura e tentar intervir nesse ajuste tanto postural quanto de repetição, sugerindo o quê? Pausas entre os turnos, melhora ergonômica, aumento, assento, posição de computador, enfim, em cada ambiente, avaliar e investigar o que pode minimizar os riscos das lesões osteomio-ligamentares, que são as nossas grandes investigadoras aí. Doutora Bianca, eu gostaria que você falasse um pouco para nós agora sobre os benefícios da fisioterapia preventiva. Os benefícios pessoais seriam diminuir lesões, diminuir afastamento de trabalho e toda aquela visão ampliada de saúde, diminuir depressão, dependência, desemprego. Então, a qualidade de vida da pessoa que não adoece, vamos falar assim, que não adoece, não, a qualidade de vida da pessoa que não tem uma alteração estrutural, ela é muito melhor. Embora eu falei lá no início que saúde não é apenas a ausência de doença, Então, quais seriam os benefícios da fisioterapia preventiva? Primeiro, que a gente vai atuar antes da lesão. Depois que a lesão acontece, além de eu ter o sintoma, de eu ter a manifestação dolorosa, que é muito ruim, eu tenho mais custos. Eu tenho custo, às vezes, de medicamento, eu tenho custo de cirurgia, eu tenho custo de afastamento de trabalho, fora os prejuízos sociais e emocionais. Então, a grande contribuição da fisio preventiva seria isso: minimizar não só custos econômicos, mas custos sociais e aparecimento de sintomas, e de disfunção aí. No Brasil, doutora Bianca, é comum a utilização de fisioterapia, mas é comum o uso de fisioterapia preventiva? Esse número ele tem aumentado, ele tem melhorado muito, tá? Porém, a gente ainda engatinha se a gente for comparar com as outras áreas da fisioterapia. É uma área muito promissora que eu vejo que já está fazendo um papel brilhante, mas a gente ainda tem que pedalar muito, Então, o grande papel nosso seria aí de estar divulgando, de estar falando da importância, não só para o indivíduo, mas também para a sociedade, para os governos. O custo é muito menor, é muito mais barato se investir em prevenção do que se investir em cirurgia, em hospitalização, tirando o trauma aí para o indivíduo. Doutora Bianca, muito obrigada pela sua participação. A SOS do Câncer tem um enorme prazer de recebê-la. Muito obrigada. Eu espero te encontrar em outros programas para falarmos mais sobre a fisioterapia preventiva, porque, como eu disse no começo, nós estamos acostumados a fazer a fisioterapia quando nós precisamos, quando se trata depois de um pós-cirúrgico, mas a preventiva não. Isso foi muito importante, eu espero que nós possamos conversar mais a respeito desse tema tão precioso. Muito obrigada.
E para você que nos acompanhou até aqui, eu deixo meu abraço, te espero na próxima quarta-feira às 19h30. Não esqueça, o nosso encontro já está marcado. Um abraço para você e até o próximo programa.